Olá meu amigo, olá minha amiga, aqui é Antônio Sanches falando diretamente do meu canal. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal e vamos para mais um bate-papo de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre teoria geral da prova, como você está vendo aí, aula 1, porque haverá duas aulas, haverá dois vídeos falando de teoria geral da prova. Então aproveito para te convidar a conhecer as minhas redes sociais e se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrita, caso você ainda não seja inscrito. E ativar também o sininho para receber as notificações toda vez que nós colocarmos um vídeo novo no canal. Vamos falar então de conceito e natureza jurídica da prova. Então, falar de conceito e natureza jurídica da prova significa entender o que é prova num processo. Bom, quando você estuda a petição inicial, você vê que a nossa causa de pedido, pela teoria da substanciação, ela é fática e jurídica, ela é dupla. E nessa medida, o autor tem que indicar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, sendo que o juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos que o autor coloca na petição inicial, por conta lá do iura novit curia, o juiz conhece o direito. Porém, os fatos eles têm que ser levados ao conhecimento do magistrado e mais, eles precisam ser provados. Todos os fatos alegados tanto pelo autor como pelo réu devem ser provados, sob pena de haver uma consequência que nós vamos falar lá no outro vídeo, quando nós falarmos sobre ônus da prova. Então, o que é a prova? Qual é o conceito de prova? Prova nada mais é do que um mecanismo para levar ao conhecimento do magistrado a efetiva ocorrência de um fato que foi alegado no processo. Então, a alegação dos fatos no processo não basta para a procedência do pedido. É necessário que esses fatos alegados sejam provados, sob pena de aquele que os alegou ter o insucesso no processo. Okay? Falando aí então da classificação das provas no processo. Quando nós vamos falar de classificação, nós temos várias maneiras de classificar. Dá para classificar de natureza objetiva, dá para fazer uma classificação subjetiva a respeito das provas e tantas outras classificações que a gente encontra na doutrina. Falando aí de classificação objetiva, nós vamos entender o que é a prova, mecanicamente do que é a prova. E a prova, ela pode ser de qualquer maneira necessária. Você pode ter prova que incide sobre pessoas, por exemplo, o depoimento pessoal, por exemplo, a prova testemunhal. E você pode ter a prova que incide sobre coisas, exemplo, a prova pericial e a inspeção judicial. A inspeção judicial, por exemplo, pode incidir sobre pessoas e sobre coisas. E a perícia também pode incidir sobre pessoas, sobre coisas e sobre fatos. Essa é a classificação objetiva, uma classificação que, na verdade, com a devida vênia, não traz tanta novidade, tanto aproveitamento para o estudo do sistema das provas. Porém, a classificação subjetiva ela é interessante. Não em si, mas para entender uma outra peculiaridade, que é o seguinte. Quando a gente fala em classificação subjetiva, a gente está dizendo a quem compete a prova. Subjetivo, lembra do aspecto subjetivo do processo? Quem são os sujeitos do processo? A quem compete produzir a prova. E quando nós falamos de aspecto de classificação subjetiva, nós temos as provas do autor e as provas do réu. E aí sim, é muito importante entender, num processo, quais provas competem ao autor e quais provas competem ao réu. Justamente porque, ao final do processo, se aquele a quem competia produzir a prova não se desincumbir desse ônus, terá o insucesso. Porém, as provas do autor, ainda aquelas que efetivamente foram produzidas pelo autor, não significam que só possam ser benéficas ao autor. Não. O sistema processual, desde sempre, isso ficou muito mais claro com o Código de Processo Civil de 2015, o sistema processual entende que as provas do processo, não importa quem as produziu, elas serão analisadas pelo magistrado e os fatos que essas provas demonstrarem que ocorreram serão considerados para julgamento por parte do magistrado, seja para beneficiar, seja para prejudicar aquele que a produziu, aquele sujeito processual que produziu a prova.
Então, embora nós tenhamos provas que devam ser produzidas pelo autor e provas que devam ser produzidas pelo réu, o destinatário da prova é sempre o magistrado, que poderá aplicar os fatos que foram demonstrados por essas provas em benefício ou em malefício de qualquer das partes, independentemente de quem tenha produzido. Ok? Continuando, então, o nosso roteirinho, vamos analisar o objeto da prova. E o que é analisar o objeto da prova? Analisar o objeto da prova é analisar o que deve ser provado. Aí você vai falar assim, bom, o Antônio falou no começo do vídeo de fatos, que a prova serve para levar ao conhecimento do magistrado a efetiva ocorrência de determinados fatos. Aí você vai pensar assim, então é fácil. Então, os fatos que devem ser provados. Verdade, mais ou menos. Por quê? As provas devem ser produzidas, em regra, quanto aos fatos controvertidos. Então vamos lá para o slide para a gente ter a seguinte visão. Deixa eu apagar aqui. Você tem lá o objeto, e quando nós falamos de objeto, eu vou dividir em fatos e eu vou dividir em direito. Quando eu falo de fatos, eu estou falando, os fatos podem ser controvertidos ou podem ser não controvertidos. E perceba, fatos não controvertidos, olha ele aqui. São os fatos incontroversos. E o direito? Ó aqui, direito. Notem que esses dois itens estão mencionados naquilo que eu coloquei como desnecessidade de prova. Por esse motivo, então, o que nós vamos ter em termos de objeto da prova? A prova vai incidir sobre o quê? Sobre os fatos controvertidos, ok? É para isso que serve a prova. Então, em regra, eu vou me valer da prova, o objeto da prova são os fatos controvertidos. Fatos controvertidos são aqueles alegados por uma das partes e repelidos, rechaçados pela parte contrária. Se você der uma olhadinha lá no vídeo que fala sobre defesa, sobre contestação, você vai lembrar que na defesa de mérito direta, o réu simplesmente nega os fatos constitutivos do direito do autor. E nessa medida, são esses fatos que, por terem sido negados, se tornam controvertidos e, por esse motivo, eles devem ser provados. Ok? Você está com o seu Código de Processo Civil aí? Eu estou com o meu Código de Processo Civil aí. Aqui, vamos dar uma olhadinha, então, no CPC, no artigo 374 do CPC. Vamos ler juntos. Não dependem de prova os fatos notórios, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou veracidade. Então, esses são os fatos que não precisam ser provados. Eles não serão objeto de prova. O que é um fato notório? É um fato de conhecimento público. Precisa ser de conhecimento por toda a humanidade? Não. Precisa ser de conhecimento público, precisa ser notório no âmbito daquela sociedade onde está acontecendo o processo. Nós estamos no Brasil, em 2020, e nós sabemos que, infelizmente, nós temos essa pandemia, esse problema do coronavírus. E nessa medida, muitas prefeituras, muitos estados decretaram o fechamento do comércio. Isso é um fato notório. O declínio da economia desencadeado por esse fechamento obrigatório para a contenção da proliferação do coronavírus. Isso é um fato notório. Fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Aí é bastante simples. Se o autor falou alguma coisa e o réu confessa, pronto, esse fato não é mais controvertido e não precisa mais ser objeto de prova.
admitidos no processo como incontroversos. Aí, quando a vida vem, o Código de Processo Civil é um pouco redundante, não é? Na medida em que ele fala uma coisa no inciso 2 e repete com outras palavras no inciso 3 do artigo 374. E em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Exemplo, vamos imaginar, cartório de registro de imóveis. E eu sempre falo lá nas minhas aulas, olha, quando você quer saber quem é o dono de um imóvel, como é que você faz? Você vai até o cartório de registro de imóveis e olha a matrícula do imóvel. E aí você sabe que lá, o último que consta lá como proprietário na matrícula do imóvel, ele é o proprietário do imóvel. Isso é uma presunção legal. A lei presume que aquela pessoa cujo nome consta no último registro na matrícula do imóvel é proprietário do imóvel. Aí você está pensando, nossa, Antônio, mas não é sempre assim? Existe a possibilidade de alguém que não está na matrícula do imóvel ser proprietário do imóvel? Sim, é a uso capião. Então, pode ser que você veja uma matrícula do imóvel e tem alguém cujo nome está lá, só que essa pessoa não vai visitar esse imóvel há 20 anos e alguém já usucapiou. Só não entrou com a ação de usucapião para ter o seu nome inscrito na matrícula do imóvel. E é por esse motivo que nós temos aí uma presunção. Ok? Então, voltando lá ao que nós estávamos falando, são os fatos controvertidos que devem ser objeto de prova, de maneira que não é necessário, vou voltar aqui, não é necessário fazer prova de direito. E por que não é necessário fazer prova de direito? Não gosto muito de escrever em outros idiomas, todos os meus alunos sabem disso, mas às vezes isso pode ser cobrado de você num concurso público. Então, nós colocamos aí. Nós temos lá o princípio do iuria novit curia. Lembrando que esse iura pode ser com i ou pode ser com j, ok? Dependendo do autor de sua preferência, você vai encontrar de duas maneiras. O juiz conhece o direito. E pelo fato de o juiz conhecer o direito não precisa ser provado. Porém, temos uma exceção a isso. Eu peço que você abra o seu Código de Processo Civil no artigo 376 do CPC. Vamos ler juntos. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, que é o direito costumeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Então perceba que esse iura novit curia, esse o juiz conhece o direito, serve para direito federal. Porque direito estadual, municipal, estrangeiro e costumeiro, costumes, você aprende lá na Teoria Geral do Direito, que é uma fonte do direito, o costume também precisa ser provado se o juiz determinar. Ok? Então, nós temos aí, em regra, a desnecessidade de prova do direito, regra essa excepcionada pelo artigo 376. Ok? Também já vimos que não é necessário provar os fatos incontroversos. Fatos incontroversos são aqueles que nós já analisamos no artigo 374 do Código de Processo Civil. 374 do Código de Processo Civil. E aí, nós vamos trabalhar com a seguinte tricotomia. Nós temos prova, que atesta a ocorrência de um fato. Depois nós temos as presunções e nós temos os indícios. São categorias diferentes, porém, os três, as provas, as presunções e os indícios, servem para formar o conhecimento do magistrado a respeito dos fatos que aconteceram e estão sendo discutidos num processo. A prova, ela é contundente, ela mostra que um fato aconteceu ou mostra que um fato não aconteceu. Depois eu vou falar um pouco mais disso. Agora, e os indícios e as presunções? Muito bem. Prova, a gente não tem dúvida, ela atesta, ela demonstra que um fato aconteceu.
E as presunções? As presunções, elas por si só, não demonstram, mas elas trazem a aparência, elas fazem presumir, como o próprio nome diz, que tais presunções, que tais fatos aconteceram. Nós temos as presunções legais, como eu acabei de te falar, aquele que consta na matrícula do imóvel, presume-se seu proprietário. Então nós temos aí uma presunção legal. Mas nós também temos a presunção hominis, a presunção pessoal, a presunção daquilo que é verificado no cotidiano. E aí um exemplo bastante tranquilo para você, que é o seguinte, um exemplo bastante frequente na jurisprudência. Acidente de trânsito, batida de carro. Existe uma presunção jurisprudencial muito forte de que aquele que bate atrás tem culpa. Não é uma presunção legal. A lei não fala isso. E a lei fala que o ônus da prova incumbe ao autor. Então, o autor que entra com uma ação de indenização por um acidente automotivo, ele tem que provar que o réu é culpado, que aquele que bateu é culpado. Porém, essa prova que ele tem que fazer já é presumida. Presume-se que aquele que bate atrás num acidente automotivo é o culpado. Okay? Então, a prova da culpa é necessária na responsabilidade subjetiva, que é a nossa matriz, que é o nosso sistema, porém, essa necessidade é atenuada pela presunção. Antônio, então o autor, num acidente automotivo, não precisa fazer prova de que o réu que bateu atrás estava culpado? Pois é, ele não precisa provar cabalmente. Se as circunstâncias dos fatos descritos e provados demonstrarem que foi uma batida traseira, pode-se, de acordo com o que a gente verifica na jurisprudência brasileira, pode-se demonstrar, caracterizar que aquele que bateu atrás agiu com culpa, com imprudência, com negligência ou com imperícia. Então, vimos aí as presunções. E os indícios? Indício não. Indício não é prova, indício não é presunção. Indício é menos. Indício é aquilo que parte da doutrina chama de princípio de prova. É aquilo que não pode, por si só, formar o convencimento do magistrado. Porém, com outros elementos que demonstrem a circunstância, o indício pode e deve ser levado em consideração para fins de formação do convencimento do magistrado. Okay? É a chamada prova indireta. Ele demonstra algo que, com a utilização dos outros elementos de prova no processo, ou indícios mais presunções e mais outros indícios, podem formar o convencimento do magistrado. E para se falar de indícios, eu te convido a ler no seu Código de Processo Civil o artigo, deixa eu ver aqui. Peraí. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado o exame pericial. O que é esse negócio de aplicar as regras de experiência comum? O magistrado, ele pode utilizar num processo conhecimentos particulares dele, conhecimento que ele tenha do que é o cotidiano da nossa vida. Por exemplo, então imagina aqui num acidente de veículo, numa rua tranquila, o dano causado foi gigantesco. Mas gigantesco mesmo, sei lá, arrancou o motor, a batida foi tão forte que arrancou o motor do carro. E aí, aquela rua, por ser uma rua de bairro, tem, segundo o Código de Trânsito, segundo as placas que estavam lá, limite de velocidade, 20 km por hora. E aí, todos nós sabemos que um acidente de veículo que tenha arrancado o motor do carro, certamente esse carro estava a mais de 20 km por hora. Então veja, ainda que não tenha prova no processo
de que esse carro estava a mais de 20 km por hora, você não tem um radar, você não tem uma medição técnica dizendo que esse carro estava a mais de 20 km por hora, pelas circunstâncias, os indícios levam o magistrado ao convencimento de que aquele carro estava a mais de 20 km por hora. Por quê? Indícios levados pela experiência comum. Todos nós sabemos que se um carro está a 20 km por hora, ele pode até bater. Eu, infelizmente, já bati. Graças a Deus, nunca sofri nada grave. Mas uma vez eu bati a 40 km por hora. Amassou o meu para 40, hein? Não estava nem a 20, que é o meu exemplo. Eu bati a 40 por hora na traseira de um outro carro. Amassou o meu capô, amassou o meu para-choque, mas o motor do carro, tanto que eu continuei andando com o carro. Eu fui até trabalhar naquele dia e depois eu mandei o carro consertar. Logo, se uma batida arrancou o motor do carro, é óbvio que ele estava a mais de 20 km por hora. E aí nós temos os indícios. Ok? Vamos continuar então para falar de prova de fato negativo, destinatário, hierarquia e licitude das provas. Como eu já falei para você, não se faz prova de fato negativo. Então, em regra, eu não tenho como provar, e por isso não me será exigido, provar que não fiz algo. Tá? É muito complicado pensar essa circunstância. Porém, tem que tomar muito cuidado com essa simples afirmação. Ah, eu não sou obrigado a provar fato negativo, porque fato negativo não se prova. Vá devagar com esse raciocínio. Por exemplo, eu, na data de hoje é dia 16/4/2020, eu não preciso provar que eu não estava no Fórum João Mendes Júnior às 5 horas da tarde ou ao meio-dia, despachando com o juiz. Porque simplesmente o Fórum João Mendes Júnior está fechado por conta da pandemia. Se você entrar no site do Tribunal de Justiça, nessas épocas de pandemia, você vai ver lá o Poder Judiciário 100% trabalhando à distância, justamente por conta das regras de preservação da saúde coletiva. Note, não tem então como eu provar que não estava lá. Mas perceba, tem como eu provar que naquele dia, naquele horário, eu estava em outro lugar. E nessa medida, o fato negativo, o Antônio não estava no Fórum João Mendes Júnior. Apesar de esse fato, o Antônio não estava lá, não ter como ser provado, tem como eu provar que eu estava em outro lugar. Então, prova de fato negativo, toma cuidado com isso. Provar fato negativo é algo que, em regra, não é necessário, porém, quando naquele caso houver a possibilidade de demonstrar o acontecimento diferente, aí sim, esse acontecimento diferente tem que ser provado. Principalmente se o réu alegou esse acontecimento diferente, porque ele alegou um fato impeditivo do direito do autor, ele atraiu para si a prova, nos termos do inciso 2 do artigo 373 do CPC. Mas isso, ônus da prova, a gente vai falar no próximo vídeo, ok? Sobre o destinatário da prova, nós já falamos também. E o destinatário da prova está no Código de Processo Civil, no artigo 371, que vai falar: o juiz aprecia a prova constante dos autos, independente de quem a promoveu. É aquilo que eu te falei agora há pouco no começo do vídeo. Você tem a classificação subjetiva, provas do autor, provas do réu. Isso é muito importante, sim, para a caracterização do ônus da prova, o que a gente vai falar no próximo vídeo, no vídeo que fala sobre ônus da prova. Por outro lado, a fim de verificar o destinatário da prova, o destinatário da prova é o órgão jurisdicional. Órgão jurisdicional. Esse é o destinatário da prova nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil. Não importa quem produziu a prova, ela pode prejudicar e beneficiar ambas as partes. Valoração da prova, hierarquia, tarifação, sistema da prova legal. Okay? A ideia é muito simples, tá? Não há
hierarquia entre provas. Todas as provas têm o mesmo valor. E aí nós estamos falando do livre convencimento motivado. Nós estamos falando do princípio da persuasão racional. Vamos comigo lá para o Código de Processo Civil. Deixa eu achar aqui o artigo que fala do livre convencimento motivado. É o próprio 371, parte final. O juiz apreciará a prova constante nos autos, e aí a parte final, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Esse é o livre convencimento motivado. O livre convencimento motivado é fático, não é jurídico. Porque, a respeito da interpretação do direito, o magistrado é livre, desde que respeite as balizas estabelecidas pelo ordenamento e mais, os entendimentos firmados nos precedentes vinculantes, no sistema da estabilização da jurisprudência. Se você procurar aqui no canal, você vai ver que tem um outro vídeo que fala sobre isso, da estabilidade da jurisprudência, e lá a gente fala um pouquinho sobre precedentes vinculantes. Aqui nós temos o livre convencimento motivado, justamente porque as provas não têm hierarquia. Você não tem uma prova vale mais que a outra. Não, não. Todas têm o mesmo valor. O magistrado aprecia o conjunto probatório, o conjunto das provas. Não há tarifação das provas. No nosso sistema, as provas não têm peso, não têm valor previamente estabelecido. Não há hierarquia das provas. Não há prova que vale mais do que a outra. E o tal sistema da prova legal? Pois é, o sistema da prova legal, sim, é uma coisa que existe. Porque tem determinados fatos que a lei diz só podem ser provados de tal maneira. E aí sim, por conta desse sistema que a lei exige determinado mecanismo de prova, aí não há que se falar em prova valendo mais que a outra. O que há que se falar é, a lei só permite ao magistrado considerar determinado fato provado se tal prova estiver nos autos. Exemplo, o casamento. O Código Civil, quando vai falar lá o direito de família, ele diz, para a prova do casamento é necessária a certidão de casamento. Sem certidão de casamento, não se considera provado um fato casamento num processo. Aí nós temos, então, o sistema da prova legal. A lei exige determinada prova. Quando isso acontece, a lei não está estabelecendo hierarquia das provas. A lei não está estabelecendo tarifação, peso, valor pré-estabelecido para a prova. Nada disso. Ela está dizendo que tal fato só pode ser provado dessa maneira. Okay? E por fim, vamos falar da licitude das provas. Você fala de licitude das provas em vários momentos. Quando estuda a teoria geral do processo, quando fala dos princípios, quando você estuda a teoria geral da prova, quando você fala da licitude da prova, e quando você fala também de direito constitucional, no artigo 5º, está falado lá da licitude das provas. As provas devem ser lícitas, as provas devem respeitar o ordenamento jurídico. Não se admitem provas ilícitas no nosso sistema. Okay? Essa é a grande regra. E eu não posso também, por meio de uma ilicitude, chegar a uma prova lícita, porque a ilicitude do meio contamina a prova obtida. A isso se dá o nome de teoria dos frutos da árvore envenenada, ou ilicitude por derivação. Eu te dou um exemplo que é bastante simples. A nossa disciplina é processo civil. Nós não estamos falando de processo penal. No processo penal, até se fala em interceptação telefônica. No processo civil, não se fala em interceptação telefônica. Tá? Então, interceptação telefônica na seara civil sempre é ilegal. Então, imagina o seguinte, você está num processo contra mim e eu intercepto uma ligação e tomo conhecimento por meio dessa interceptação que determinado documento está em determinado local.
Aí eu peço a busca e apreensão do documento, é feita a busca e apreensão do documento e o documento vem aos autos. Note, a busca e apreensão, o pedido de busca e apreensão foi feito certinho, a realização da busca e apreensão também foi feita certinha. Só que eu só tomei conhecimento de que esse documento estava lá por força de uma interceptação telefônica, que é ilícita. E nessa medida, apesar de a busca e a apreensão ter sido ok, ter sido feita de acordo com o que a lei manda, essa obtenção desse documento será descartada pela teoria dos frutos da árvore envenenada ou ilicitude por derivação. Essa é a grande regra. Existe uma pequena corrente doutrinária e jurisprudencial que manda sopesar os valores para fins de excepcionalissimamente admitir uma prova ilícita no processo. Porém, isso é uma teoria muito mais explorada e aprofundada no direito processual penal, que trabalha lá com um princípio muito mais importante, que é o princípio da preservação da liberdade. No sistema processual civil, a grande regra é pela licitude das provas, pela necessidade de que as provas sejam lícitas, de maneira que, ainda que as provas sejam obtidas de maneira lícita, mas a informação a respeito delas tenha sido atingida de maneira ilícita, a ilicitude dos meios contamina a prova obtida. E aí, essa prova deve ser desentranhada, deve ser retirada do processo. E aí, normalmente, quando eu estou na sala de aula, os alunos falam, mas Antônio, mas o juiz não viu aquela prova? Ainda que ela seja ilícita, ela não foi trazida para o processo, o juiz teve contato com aquela prova e não está, aspas, contaminado com aquele fato que o juiz, enfim, ficou sabendo o que aconteceu, mas ele não pode considerar aquilo, como é que fica? É verdade. Existe o princípio do livre convencimento motivado, que a gente acabou de falar. O magistrado, ele tem que dizer como ele formou o conhecimento a partir das provas que estão nos autos. Então, ainda que o magistrado tenha tomado conhecimento com um determinado fato por meio de uma prova ilícita, se essa prova for desentranhada dos autos, na hora de decidir o processo, ele não poderá tomar por base essa prova, porque senão ele está decidindo de maneira incorreta e essa sentença certamente será anulada. Ok? Essas umas primeiras linhas de raciocínio a respeito da teoria geral das provas. Num outro vídeo, a gente continua falando da teoria geral da prova e vai focar bastante no ônus da prova. Uma coisa muito importante, seja para a análise das provas, seja para o momento de julgamento do processo. É isso aí. Bons estudos, um grande abraço. Se você gostou, se inscreva no canal e dê o seu joinha aí para manter o canal em movimento. Um grande abraço e até a próxima.